Muito bem, pessoal, estamos aqui de volta para mais um episódio do Irmãos Caverna Podcast, o seu antidepressivo semanal. Aquele programa onde você liga toda segunda-feira às 8 horas, quer dizer, às 9 horas da noite, e tem sempre um assunto interessante e edificante para sua vida. Porque diferente dos outros podcasts que tem por aí, não é só um bate-papo. Tá entendendo? E até quando é só um bate-papo, a gente te ajuda. Vocês sabem disso. E hoje a gente tem aqui um assunto para tratar, que é a ortodoxia. Hoje a gente vai, como eu coloquei lá no Instagram, eu nem falei, acho que, não sei se você viu, Fábio, mas eu coloquei no Instagram um pequeno desafio, pouco antes da gente entrar aqui. Eu não vi não, cara. Eu acabei chegando agora só. E boa noite aí pro pessoal. Eu botei umas fotos de uns padres ortodoxos e eu Não, perguntei, seja sincero, se você topa com um cara desse na rua, você acha que é qual religião? é Porque o verdade. pessoal desconhece bastante, né? Mas antes de Não é, assim. prologar o assunto, se apresenta pro pessoal aí pra gente iniciar. Então, bom, pessoal aí. Em primeiro lugar, obrigado aí por me receberem e boa noite a todo mundo. Meu nome é Fábio, sou ortodoxo desde 2004, tá? Pouco tempo depois da minha conversão ao cristianismo genérico, né? Que foi em 2002, 2003. E aí, 2004, 2005, eu entrei para a Igreja Ortodoxa propriamente dita. Eu fiz o seminário Holy Cross em Boston, né? Concluí em 2019. E é basicamente isso, né? Eu tive aí a graça de, viajando para a Grécia com o padre Peter Heers, conhecer bastante locais importantes, como o próprio Monte Athos, né? Algumas figuras santas, né? Também visitei o mosteiro de St. Anthony, de Santo Antônio, no Arizona, né? Que é uma das coisas mais exóticas, né? Porque você tem um mosteiro grego no meio do deserto do Arizona. Você tem aqueles cactos, tipos de desenhos de pica-pau, você fica esperando aparecer a coruja, né? E na verdade está de cara com uma igreja grega, né? Então, mas é bem. É uma experiência que eu espero que a gente possa ter um mosteiro assim algum dia no Brasil. Também, eu sei que também vai ser uma experiência exótica, né? Com certeza. Eu tava vendo uns dias atrás alguns vídeos Uhum. de alguns padres ortodoxos americanos. Eles estavam relatando esse tipo de experiência. Por exemplo, do Uhum. que eu falei no Instagram, né? Do cara ser abordado na rua, assim, você aceita Jesus? Assim, o pessoal evangélico, né? Assim, Uhum. o cara assim, cara, eu com um crucifixo gigante no peito e o cara achando, sei lá, que eu sou muçulmano, sei lá, uma Não, coisa teve nesse um sentido. caso que ficou famoso, viralizou uns anos atrás, que teve um pastor desses aí dessas igrejas não denominacionais, né, Aham. americanas, né, e aí ele estava falando até assim no sentido, o que estava falando estava certo, que era assim, olha, não é o fato de uma igreja ser famosa, né, ou às vezes ter um fundador famoso que ela vai ser uma boa igreja, porque aí ele começou a falar, porque por exemplo, veja as igrejas do Novo Testamento, cadê a igreja de Éfeso, cadê a igreja de Tessalônica, tá, tudo acabou, não sei o que lá. Aí o pessoal da igreja ortodoxa mandou para ele umas fotos. Olha, o bispo da igreja de Tessalônica é esse aqui, o de Esse Éfeso é aqui. esse aqui. Aí a turma tá toda aqui ainda, só para você ficar sabendo. Adorei. Maravilha. Nossa, que maravilhoso. Me manda esse vídeo depois no Telegram. Eu vou ver se eu encontro. Eu vou ver Vê, se eu se você encontro. Porque achar, né? é um viral antigo esse aí, né? Aham. Nossa, que maravilhoso. Mas enfim, o que eu ia falar aqui é porque é um choque danado numa cultura tipo americana, né? Foi Uhum. fundada por protestantes que é, né? Tipo assim, não tem a cultura americana em si, não tem um traço de orientalidade, não sei se tem essa palavra. Uhum. Mas aí você vê lá, né, tipo, toda aquela cultura do cristianismo oriental, e fala assim, que isso, né? Aqui no Brasil com certeza teria assim seria um choque, apesar do que eu acho que no Brasil, pelo fato de ser no Brasil, a gente eu acho que seria muito mais facilmente assimilado, porque o Brasil gosta de tudo que é novidade do estrangeiro, né? Depende, assim, a experiência da igreja ortodoxa no Brasil, né, ela tem sido, infelizmente, bastante limitada, né? Sim. Então, assim, você tem, por um lado,
igrejas que ficaram isoladas durante muito tempo, né? As comunidades que trouxeram a igreja ortodoxa para o Brasil, né? As comunidades antioquina, ah, principalmente, né? E só para destacar aqui para os seus ouvintes, para o pessoal que está assistindo, assim, eu sei que o pessoal fala em igreja ortodoxa, todo mundo pensa logo na igreja russa, mas Sim. aqui no Brasil, a igreja ortodoxa maior é a igreja antioquina, é a igreja do Novo Testamento, que está lá, Antioquia. Sim. Então, assim, ok, a igreja ortodoxa russa é famosa, todo mundo está sempre ouvindo falar e tal, mas a gente tem o que eu considero um grande dom de Deus, que é ter uma igreja neotestamentária como a Uhum. principal igreja ortodoxa no Brasil, né, a maior. Né? Legal. Mas além dela, a gente tem também a grega, né, a ucraniana, tem missões brasileiras da igreja polonesa e da Sérvia também. Mas, tirando a Sérvia polonesa, que são missões brasileiras, as outras foram trazidas por comunidades de imigrantes, né? E durante muito tempo ficou até um pouco restrito essas comunidades aqui no Brasil e teve assim, uma abertura maior, eu diria, nos últimos 30 anos, né? Uhum. E mais recentemente também com a internet o pessoal está descobrindo muito a igreja pela internet, que não, assim, é bom por um lado porque o pessoal conhece, mas o ideal é que a pessoa conheça pela internet, mas vá vivendo realmente, não fique só uma fé de internet, né? E, e eu, além disso, infelizmente, e aí entra um pouco da brasilidade, né? Tem o que a gente Uhum. chama no meio os ortodoxos, né? O que são os ortodoxos? Um cara desses aí que abre igreja no fundo de quintal, o cara vai na Uhum. internet e ele vê, né, esses caras com essas roupas esquisitas, as barbas compridas e tal. Aí ele fala, quer saber? Gostei. Gostei, vou fazer um negócio desse aí. Aí ele vai numa costureira de carnaval, manda fazer, né? E inventa a igreja ortodoxa coice do jumento, né? E aí, mas a gente tem, infelizmente, a gente tem essa que a gente chama as ortodoxias aqui no Brasil, né? Uhum. Mas, fora isso, né, você tem as igrejas ortodoxas sérias, né, e ela está ficando mais conhecida, graças a Deus, né? Tem muitos brasileiros que estão se convertendo. Eu gostaria que ela crescesse o suficiente para ser pelo menos 1%, porque a gente no censo hoje em dia a gente é traço, né? Tem mais Sim. budista no Brasil do que ortodoxo. Uhum. Então, se a gente fosse 1% da população já estava bom. Uhum. Com certeza. E deixa eu te perguntar. Aqui, basicamente, né, a gente vai tirar algumas dúvidas pontuais e para explicar, principalmente para o povo saber o que é a igreja ortodoxa, como funciona. Uhum. Você falou que aqui a maior igreja que tem é a igreja de Antioquia, certo? Isso. Tem igreja ortodoxa russa aqui ou não tem? Tem, Tem alguns lugares, né? tem aqui no Rio de Janeiro, ali em Santa Teresa, e tem no Rio Grande do Sul também. Eu não lembro o nome da cidade, e tem em Brasília, né? E eu não lembro se tem mais alguma, Entendi. mas a de Brasília é missionária, e a do Rio Grande do Sul e aqui é do Rio de Janeiro. Embora elas tenham missões, elas são de origem de imigração russa, né? Aham. Geralmente é essa história, né? O pessoal que vem pra cá e acaba trazendo Uhum. a comunidade que traz a igreja, né? Vamos dizer assim. Porque aqui no Rio de Janeiro, que é Santa Zenaide, ali em Santa Teresa, eu sei que tem o padre russo, que eu não me lembro o nome, peço até perdão aí ao padre, e tem o padre Romã, ele é brasileiro, né? E Uhum. ele faz o trabalho missionário, né? Entendi. E deixa eu te perguntar então, primeira coisa, conta pra gente, conta um pouco pros nossos ouvintes Uhum. do início, né? O que é a igreja ortodoxa? Porque a gente já fala sempre igreja ortodoxa, igreja ortodoxa. Só que na verdade é o catolicismo ortodoxo. E Isso. isso já dá uma visão melhor do que se trata isso aí. Não é uma terceira igreja, tipo, tem a
protestante, né? Tudo grandes grupos, né? Tem a protestante, tem a católica e tem a ortodoxa em um terceiro, sendo que não é. Como se não fosse um outro tipo de catolicismo, vamos dizer assim, né? Explica pra gente um Não, mas pouquinho. aí, não, a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, de certa forma, é um terceiro grupo, né? Eu Sim. costumo dizer que existem 4 grandes grupos que a gente pode considerar que são, assim, são expressões que discordam entre si do cristianismo, mas elas são sérias no sentido que são sinceras, são não são tipo os ortodoxos, né? É. Não é E não é de Macedo e seus companheiros também, né? exatamente, né? Não é uma, oh meu Deus, a palavra está querendo vir aqui, não é trapaceiro, né? Não é Sim, sim, trapaceiro, sim. são pessoas sérias, enfim. E esses 4 grandes ramos do cristianismo é a Igreja Ortodoxa, né? A Igreja Católica Ortodoxa, a Igreja Católica Romana, a igreja protestante, as sérias, evidentemente, né? Uhum. E as igrejas não calcedonianas. E a gente poderia colocar um quinto, que é a igreja síria, que é as igrejas, só para situar o pessoal, o que são as igrejas não calcedonianas? São aquelas que não aceitaram o Quarto Concílio Ecumênico e os posteriores, né? Uhum. E tem a igreja assíria, que ela não aceitou o Terceiro Concílio Ecumênico e os posteriores, né? Sim. Mas ela não se internacionalizou. Você tem bastante nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos tem de tudo também, né? É. Mas ela não se internacionalizou, né? Então você poderia dizer que são 5 grandes ramos da cristandade, né? Que são ramos sérios. Então, assim, a questão da e você a questão assim, é exatamente isso. A Igreja Ortodoxa, né, a diferença que ela tem com a chamada Igreja Católica aqui no Brasil é exatamente essa, porque, por exemplo, se você for no mundo ortodoxo, você tem até o termo ortodoxo, né, os vão chamar de Pravoslav, né, mas o nome correto mesmo é Igreja Católica. Quando a gente reza no credo, crê na Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, a gente está falando da Igreja Ortodoxa, né? Porque a gente tem que lembrar que no primeiro milênio, catolicismo e ortodoxia, eles eram 2 palavras que eram consideradas praticamente sinônimos. Se você era católico, você era ortodoxo; se você era ortodoxo, você era católico. Não Sim. assim, não eram coisas diferentes, né? E ela também não se vê como uma igreja oriental, ela é a igreja universal, né? Tanto que, inclusive, ela está presente no mundo inteiro, né? Ela é Uhum. menos conhecida no mundo ocidental, porque o mundo ocidental tem um mito fundador, né, que tem a ver com o desenvolvimento da cristandade no Ocidente e tal, e um mito fundador esse, inclusive, que precisa orientalizar a igreja, porque, na verdade, é uma contradição em termos. Alguém já pensou em falar, não, nós temos o budismo e o budismo oriental, né? Não existe um budismo oriental. O budismo ele é originalmente do Extremo Oriente, né? Ele é Uhum. da Índia e se tornou nativo também na China, no Tibete, no Japão. Então, o exótico é o budismo ocidental, né? Californiano, né? Né? Sim, com certeza. Então, da mesma forma, a igreja ela nasce no Oriente Médio. Ela não existe uma igreja ocidental, né? A igreja não é uma coisa Uhum. nativa do Ocidente e existe um Uhum. sabor oriental da igreja. Não, ela é nativamente do Oriente Médio. As formas ditas orientais da igreja são as mais antigas, né? Sim. Uhum. E as formas ocidentais que surgiram posteriores, né, são também válidas, mas são posteriores, né? O Ocidente surge como civilização, né, só com o fim da antiguidade, né, da antiguidade tardia. Até ali você pode dizer que todo mundo está orientalizado, né? Esse Uhum. processo de orientalização do Ocidente que as pessoas falam já tinha começado na Roma pagã, inclusive, né? Você já tinha cultos vindos do Oriente na Roma pagã, que de certa forma o cristianismo foi um deles, né, que chegou lá, né, fazia parte da mesma onda, e muito embora de origem bem diferente. Então, assim, em termos de como a Igreja Ortodoxa se define, ela se define como a Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica do Credo.
né, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo continuamente conosco até os dias de hoje, que vai até o fim dos tempos e além deles, né? É o início da renovação da criação, né? Ela é o locus e o limite dos mistérios dos sacramentos, e entende-se que dela, né, as demais cismaram, né? Então, tanto que, por exemplo, o que aqui é chamado de Igreja Católica Romana, né, nos meios ortodoxos, as pessoas vão chamar na forma mais neutra, né, de Igreja Romana, né, se referindo à Sé Romana, ou vão se referir a ela a Igreja Latina, ou a Igreja Franco-Latina, né? Porque a memória histórica da Igreja Ortodoxa é que essa igreja, que aqui no Brasil não, né, no Ocidente, a gente chama de Igreja Católica Romana, ela, na verdade, ela é a igreja que dos francos, não sei se a gente pode falar de Idade Média ou Antiguidade Tardia, né, mas os francos, né? Que vale lembrar, os francos não são nem os franceses nem os alemães, eles são um povo anterior aos dois, né? Então, entende-se que aquela crença dos francos, que era muito particular, né, ela teria ganho hegemonia sobre o Ocidente e sobre Roma, e na verdade, sobrepôs-se a Igreja Católica no Ocidente, fundando assim uma nova igreja, né? Então, a Igreja Ortodoxa, ela seria como isso. Se você perguntar assim, ao longo do primeiro milênio, a Igreja Católica fez um monte de coisa. A Igreja Ortodoxa vai falar, é verdade, fiz mesmo, né? E, portanto, ela se entende como a Igreja Católica, né? É óbvio que nos tempos atuais, né, você tem muita gente, mesmo dentro da Igreja Ortodoxa, que partilha das ideias mais ecumenistas, né, ou até mesmo mais cristãs genéricas, né, de que existe a religião é o cristianismo, e aí existem sabores ocidentais, orientais, não calcedonianos, assírios de cristianismo, né, protestantes, todo mundo está mais ou menos certo, todo mundo está mais ou menos errado, mas essas pessoas não encontram eco, né, nem nos santos dos séculos anteriores, nem nos santos que estão vivendo essa situação, tanto do modernismo quanto do pós-modernismo, né? Todos os santos são muito claros, né, e consensuais em rejeitar essas ideias, uns de formas mais veementes, outros de formas mais gentis, mas todos rejeitam essa ideia de que existe uma região chamada cristianismo que tem vários sabores, né? Então é isso. Se você perguntar o que é a Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa é a Igreja criada por Cristo. Ela é o corpo de Cristo, a continuação da encarnação do corpo de Cristo na Terra, do qual nós participamos através dos sacramentos, né? E na qual nós podemos viver a nossa salvação. É isso. Perfeito. Mas assim, sendo um pouco mais, talvez, né, uma versão mais romana da história, você teve a separação ali em 1050, 1045? 1054 é considerado uma data troquei. É considerado uma data oficial, mas foi um processo mais complexo do que isso. Sim. Você já é formado, né, estudante de teologia. Isso. E com certeza você saberia me falar melhor sobre essa questão. Eu queria saber como é que foi a questão do chamado cisma oriental, vamos dizer assim, né? Como é que foi a gente chama de cisma ocidental, né? Que é o cisma romano. A gente chama de cisma romano. E como é que você? Eu sei que é muito longo, mas tenta sintetizar um pouco pra gente
É, conhecer um pouco eu vou, mais. do ponto de vista ortodoxo, né, o que Uhum, foi acontecendo foi o seguinte: você tem assim alguns assim eventos precursores, tá, que não são cisma ainda, mas eles preparam o cisma, né? uhum, Então, primeiro a própria divisão cultural, né, na medida em que uh, o Império Romano no Ocidente cai, embora ele continue no Oriente, né? O Império Romano, esse sim, você pode falar de Império Romano Ocidental, Império Romano Oriental. Então ele uhum, cai no Ocidente, e o Ocidente fica ali uh, se desenvolvendo a partir daquelas tribos germânicas. Germânicas, e vale lembrar, né? Elas não significam que são alemães. Entendeu? Às vezes as pessoas pensam que era todo mundo alemão, eles não eram todos alemães, né? Mas uhum, eram tribos de línguas germânicas, né? E essas tribos de línguas germânicas, entre elas os francos, né? Elas começam a desenvolver uma nova civilização, né? Elas não uhum, sabem que estão fazendo isso, mas estão fazendo, né? uhum, É, E isso começa a separar esses dois mundos. Mas vale lembrar que até o século VII, se eu não me engano, né? Até o século VII ou VIII, até o século VIII, você tem papas que são escolhidos pelo o imperador em Constantinopla. E se não são uhum, escolhidos, eles têm que ser homologados, né? uhum, Só que, evidentemente, como o Império Romano Oriental estava, assim, a essa altura, já tinha passado a época do Justiniano, né? Então ele já se ligava menos para o que estava acontecendo no Ocidente, né? O Ocidente ele precisa desse apoio secular. E ele começa a buscar esse apoio secular não mais no imperador do Império Romano, e sim nos reis germânicos, né? uhum. E o primeiro que dá assim uma força grande é exatamente o Carlos Magno, né? Sim. E a gente pode dizer, né, que inclusive que a Europa Ocidental, da forma como a gente entende hoje, ela começa com a Renascença Carolíngia, né, com a ascensão do Carlos Magno como imperador proclamado, né, pelo Papa no Ocidente, né? Uhum, Mas muito embora esse título ele mesmo tenha rejeitado, porque ele sabia que o imperador estava em Constantinopla. Aí ele passa a usar o título de Augusto, uma coisa dessa, que era menos que imperador, né? E aham, aí, é, mas isso já mostra o seguinte, que esses povos, eles não têm ainda uma divisão religiosa, mas eles já têm uma divisão linguística e eles têm uma divisão cultural e mais, uma divisão de história. Eles não narram a história da mesma forma mais, né? Ah, e aí você vai começar a ter, então você tem um cisma de curta duração, que é o cisma nicolaíta, do Papa Nicolau, né? Que é o que o Ocidente chama de cisma fociano, né? De São Fócio. Uh, ele começa, né, com questões uh, de irregularidades na ordenação de São Fócio, mas irregularidades que também aconteciam no Ocidente. Então, era uhum, implicância, sim, né, do Ocidente. Porque assim, a questão é que o São Fócio ele era leigo, ele era um cara, né, da corte e tal, um homem muito inteligente, um filósofo, e aí ele foi feito diácono num domingo, foi feito padre no outro domingo, foi feito bispo no outro domingo e patriarca no outro, né? aham, entendi. Então, a pessoa fala, mas que absurdo, como é que você faz isso em um mês e tal, mas isso também acontecia no Ocidente, né? A coisa estava desregulada mesmo. Uhum, Mas, enfim, e aí você teve um concílio uh, em 869 e 870, né, que condenou São Fócio. Só que 10 anos depois, teve um outro concílio, que foi o oitavo concílio ecumênico, Roma não considera esse o oitavo concílio ecumênico, que foi o 879-880, né? Que não apenas restaurou São Fócio, como fez as pazes dele com o outro patriarca, e
o que aconteceu? Roma aceitou esse concílio, né? Tanto aceitou que é o concílio de 879 e 880 que determina oficialmente que o sétimo concílio ecumênico é o sétimo concílio ecumênico. Ele não era chamado de sétimo concílio ecumênico antes disso, né? Então, o simples fato que todos aceitam o sétimo concílio ecumênico significa que tacitamente todos aceitam 879 e 880 como oitavo. Só que qual o problema? Ele também condena o filioque, né? Ele também condena o filioque. Condenação que Roma já tinha sempre aceitou. Roma sempre condenou o filioque, né? Quando Carlos Magno, não lembro se foi o Carlos Magno, acho que foi. Quando Carlos Magno quis incluir o filioque no credo romano, o Papa mandou fazer 2 placas de prata, uma em grego, outra em latim, com o credo original, né, sendo constantinopolitano sem o filioque. Sempre foi considerada uma heresia essa adição do filioque. Né? E aí, quer dizer, e o concílio oitavo ele também condena. E aí a coisa se restaura numa boa. As coisas continuam se desenvolvendo historicamente, só que o que acontece? Em 1014, o Papa estava cercado, não lembro por quem, acho que pelo João Barbos e tal, né? E tem um rei germânico, Henrique II, que vai lá e salva o Papa. Mas ele fala, é o seguinte, eu salvo aí vocês, do João Barbos e tal, mas daí você vai ter que me fazer imperador do Sacro Império. Né? E outra coisa, isso foi em 1014, e vai ter que ler o credo dos meus ancestrais francos, que inclui o filioque. E aí, em 1014, pela primeira vez, o filioque ele é lido como parte integrante do credo romano. E é a partir daí mesmo que os demais patriarcas da igreja deixam de comemorar o bispo de Roma nos dípticos. Os dípticos é uma lista de todos os patriarcas, né? Então, por exemplo, assim, o padre tem que comemorar o seu bispo, né? E o bispo comemora o seu sínodo e o seu arcebispo. O arcebispo comemora o seu patriarca. E os patriarcas comemoram os demais patriarcas, né? E aí, aí o pessoal começou a parar de comemorar quando o filioque foi incluso no credo romano. Né? E aí o que acontece? E aí você tem, ao longo de todo o século XI, um processo forte de centralização em Roma, né? E onde o que era simplesmente você ser o primeiro entre os iguais, entre os patriarcas, Roma começa a fazer alegações baseadas, inclusive, em documentos forjados. Hoje em dia todo mundo sabe que é forjado, tem as doações de Constantino, tem os documentos pseudo-Isidoro, tudo forjado, né? Rejeita o oitavo concílio, que rejeitava o filioque, né? E aí passa a considerar o anterior, como o de 869, 870, como o oitavo concílio ecumênico, que condenou São Fócio. É daí que vem a ênfase na condenação de São Fócio. Não é nem que se importe tanto com o problema lá da ordenação irregular dele. É que tem que rejeitar o 879, 880, que condena o filioque, e aí, para fazer isso, você tem que aceitar o 869, 870, que condena o São Fócio, que na época, durante séculos, foi considerado, mesmo no Ocidente, como um concílio ladrão. Né? E aí o que acontece? Tem essa busca de centralização, né, que são as reformas gregorianas medievais, não confundir com as reformas gregorianas de São Gregório Magno, né, que fizeram uma série de mudanças em Roma. Assim, a gente pode dizer que a igreja romana, né, que o pessoal entende como igreja romana, ela nasce nas reformas gregorianas do século XI. Né? E para a igreja ortodoxa é isso mesmo. É aí que acontece o cisma ocidental e uma nova igreja formada. Tanto que tem um santo do século XX, São Justino Popovich, ele fala a primeira igreja protestante é Roma. Né? E tem vários teólogos que se referem a Roma como protestantismo papal. Né? Porque tem todos os elementos do protestantismo. Né?
Você tem aliança com príncipes germânicos, você tem, tem as críticas. Meu Deus, qual era o nome das críticas lá do Lutero, meu Deus? Teses. As teses do Lutero, né? Então, você tem vários documentos contra os gregos nessa época, são protestos, né? São protestos. E aí, se você tem protestos, você tem aliança com os príncipes germânicos, né? Você tem um elemento humanista, porque na medida que você coloca a autoridade final, né? Mesmo que seja em questões apenas ex cátedra, né? Mas coloca a autoridade final em um homem, é o que São Justino Popolo Vigílio fala, o humanismo começa ali, porque você tem ainda uma forma evidentemente muito primitiva em termos de humanismo, né? Mas aí você depois vai ter o protestantismo, onde cada homem vai ser a autoridade final, e aí depois você tem o humanismo propriamente dito, que né, onde o ser humano é a autoridade final, a natureza humana é a autoridade final, a razão. E aí você começa aí pior, do humanismo você vai para coisas piores ainda. Né? Então, assim, e tanto esse cisma ocidental, ele é um processo de separação de Roma da Igreja, que poucos séculos depois, né, você tem o cisma ocidental conhecido no Ocidente, que você chega a ter 3 papas ao mesmo tempo, né, o que faz parte desse processo de dissolução, né, dado que Roma se separou do resto da Igreja e ficou uma sé sozinha, né? Então você não tem ninguém, não tem nenhuma autoridade para dizer, para pôr ordem nisso, né? Você não tem uma autoridade conciliar, né? Que esteja no mesmo nível do patriarca, né? Então, então Roma começa a sua dissolução com esse cisma ocidental, consegue mais ou menos se arrumar durante um tempo e finalmente se fragmenta totalmente nas várias formas de protestantismo, né, que no fundo são fragmentações romanas, né? São radicalizações de ideias que nasceram em Roma, né? Então, do ponto de vista ortodoxo, o cisma acontece dessa forma, né? E a questão lá de 1054 do Hildebrand, qual é o nome do cara? Esqueci o nome dos delegados papais lá, né? Enfim. Isso daí foi... Ninguém levou a sério quando isso aí aconteceu. O pessoal achou que isso daí era coisa de hierarca vaidoso e tal, né? Mas depois a coisa se acirrou, tanto que no século XIII você já tem uma primeira tentativa de reconciliação de Roma com a Igreja, mas ainda, assim, como até hoje, né, Roma entende que é a Igreja que tem que se reconciliar com ela e a coisa não dá certo. E aí foi isso. E aí você pode dizer que, assim, é um processo que começa no século IX, ele existe um rompimento ao longo do século XI e ele se consolida, né, em algum ponto do século XII, né, XII e XIII. Né? Não, no XIII já estavam tentando reunificar, então foi ao longo do século XII. Entendi. E assim, pergunta de leigo, beleza? Total. Você tem a questão do Papa, você tem a questão da cláusula filioque. Para quem não sabe, a cláusula filioque é o seguinte: no credo niceno-constantinopolitano, que a gente reza na Igreja Católica Romana, você tem lá no credo, quando fala da Igreja, crê no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho. Em latim, aí essa e do Filho é filioque. E é isso que ele está falando ali, que teve que não foi aceito, depois foi colocado de novo, etc. E tal. Mas assim, quando eu penso, por exemplo, a diferença da reforma protestante para o catolicismo, para mim é muito claro o que impede a reconciliação. Mas em relação à Igreja Ortodoxa, eu não vejo uma coisa assim tão grave quanto, por exemplo, um protestante que vira e fala: não, pô,
esse negócio de Maria, esse negócio de santos, esse negócio de massa, isso é tá tudo invenção maluca. Aí eu consigo, como é uma coisa mais escrachada, fica claro de perceber, putz, é muito difícil fazer reconciliação. Na questão da igreja ortodoxa e a igreja romana, entendeu? Existe um grande empecilho, existem alguns grandes empecilhos, entendeu? Assim, pelo menos na sua visão, o que é o grande entrave nessa reconciliação, vamos dizer assim? Não é nem na minha visão. Isso é o que assim, mais ou menos o consenso entre as autoridades. Vale lembrar o seguinte: o pessoal de viés mais ecumenista dentro da igreja ortodoxa hoje em dia, por eles, assim, tem gente que acredita sinceramente que as igrejas já estão unidas, né, e que é apenas uma questão burocrática. Isso é um grande erro, mesmo que isso venha de bispo, mesmo que isso venha de patriarca, né? Assim, tanto que assim, quando a hierarquia é muito alta, eles tentam falar, infelizmente, com dupla língua, né? Eles acreditam nisso, mas não falam isso porque eles sabem que o povo não vai aceitar, né? Mas tem gente que acredita nisso, que não tem, né? Eu sei que tem padres e bispos que secretamente dão comunhão para católicos romanos, comungam em igrejas católicas romanas e tal, né? Que é um grande pecado, uma grande heresia. Mas, enfim, assim, o principal, né, o que seria necessário para que a Igreja Ortodoxa pudesse aceitar Roma de volta, né? A primeira coisa é Roma confessar o erro do papismo, né? Ele vai falar, não há e nunca houve um bispo acima dos outros na Igreja, né? Não existe infalibilidade nem ex-catedra, né? Não existe jurisdição universal, nunca existiu, né? Nem ordinária, nem extraordinária, né? Aí vai falar, o bispo de Roma, né, quando fazia parte da igreja, ele era considerado primeiro entre iguais. Quando falar isso, assim, 80% dos problemas estão resolvidos. Aí você tem a questão do filioque, vai ter que confessar, ele vai falar, olha, Roma ortodoxa, quando Roma era ortodoxa, ela sempre confessou, junto com as demais igrejas, que o filioque no credo é uma heresia, e voltamos a confessar isso, e rejeitamos, né, todos os documentos e palavras em contrário, né? Porque você tem pessoas, tem teólogos do primeiro milênio que usam filioque num outro sentido, fora do credo, que pode significar outra coisa, beleza, é verdade, pode mesmo. Mas no credo, ele tem um sentido específico e é herético, e Roma concordou por praticamente 1000 anos que era heresia ter o filioque no credo, né? E só mudou porque precisou disso para poder se salvar dos lombardos, né? Então, assim, reconhecer o papel do bispo de Roma como um patriarca entre os outros, né? Reconhecer a heresia do filioque no credo, né? Só que hoje em dia teria um monte de outras coisas que teria que mudar. Teria que retirar devoção a Imaculado Coração, teria que retirar dogma de Imaculada Conceição, teria que voltar a ter uma liturgia normal, né? E não seria nem a missa tridentina, seria o missal romano pré-tridentino, né? O pré-tridentino já é modernoso para a ortodoxia, o tridentino já é modernoso para a ortodoxia, né? Então voltar para um missal romano mesmo, né? Pré-tridentino. Hoje em dia tem um monte de coisa. Hoje o pessoal que é ecumenista pode viver esse cristianismo minimalista deles lá, mas no fundo, quando chega vamos ver na prática, tem muita coisa que teria que mudar. Entendi. Então, em relação aos dogmas marianos, é só a Teótocos que é incomum ou tem outros? Porque Teotocos, você diz? Porque assim, tem os dogmas, né? Mãe de Deus, aí você falou, tem Imaculada Conceição. Imaculada Conceição foi inventado no século XIX, né, cara? Eu sei que existiam pessoas que se devotavam a isso antes, mas ele não era uma coisa que se chamava atenção, né?
Não, diga assim, mas Então, quais dos dogmas eles são não comuns tem, entre você as não tem igrejas? uma lista, assim, você não vai encontrar na igreja ortodoxa esse tipo de coisa, como assim, existe uma. Qual é a teologia sistemática da igreja ortodoxa? Uma lista de dogmas. Isso não existe. Mas, assim, você vai ter o que está nos concílios. Então, por exemplo, Uhum. Maria é mãe de Deus, ela é Theotokos, é mais do que mãe de Deus, é parturiente de Deus, né? Theotokos, tem muita gente por aí que acha que Theotokos significa mãe de Deus, e tem gente que acha que Theotokos significa portadora de Deus. Não é isso, né? Mãe de Deus seria Telmater ou Telmiter, né? E portadora de Deus seria Teófora. Uhum. Theotokos significa parturiente de Deus, aquela que dá a luz a Deus, né? Uhum. Ah, né? Então, e isso foi definido em concílio, né? Uhum. Entendi. Ah, Agora, os dogmas modernos de Roma sobre Maria, não, eles são exageros. uhum. Tem uma pergunta aqui do Rafael Cassol que eu vou jogar para você aqui. Qual a visão dos ortodoxos sobre as aparições marianas no Ocidente, principalmente de Fátima, que Nossa Senhora promete a conversão do Rússia? Mas que perguntinha, né, Rafael? Oh, meu Deus, o que será que o Não tem ortodoxo problema, acha? não. É um tema importante aqui no Brasil, né? É, assim, existem duas correntes na ortodoxia sobre as aparições marianas, tá? Uhum. Três, vamos colocar assim. Tem algumas pessoas, normalmente leigos, né, e um ou outro padre, que não vê problema nenhum nas aparições marianas, tá? No Ocidente. Eles são. Só uma perguntinha, desculpa, só para antes de cortar. É porque a gente não conhece. Existem histórias de aparições marianas entre os ortodoxos, assim, que eu realmente não Existe, conheço. mas elas são de um caráter completamente diferente do que acontece no Ocidente, desde de Lourdes para cá. Lourdes não, de Lourdes para cá. Uhum. Essas aparições de Lourdes para cá, elas são completamente diferentes de tudo que Nossa Senhora fez antes. E esse é um dos motivos pelos quais os santos e os teólogos na ortodoxia, eles virem e falam, olha, não se mete com isso que não é coisa boa. Tá? Uhum. Não chega perto, não se envolve, não tem nada de bom aí, né? E tem uma outra corrente, normalmente de teólogos acadêmicos, que eles vêm falar a ortodoxia não se pronuncia sobre milagres que acontecem fora dela. Então você vai encontrar essas três opiniões, né? Desde o pessoal que tem assim uma devoção até mais popular e ingênua, no sentido de que, se a Nossa Senhora, que problema tem, né? Você tem todos os santos, né, que viveram numa época posterior a essas aparições, né? E vários teólogos que vão virar e falar, não se meta com isso, não é coisa boa, né? E outras pessoas que buscam manter uma espécie de, né, isenção, que vão virar e falar, a gente não se pronuncia sobre o que acontece fora da igreja, né? As aparições marianas que acontecem dentro da igreja são muito semelhantes às que sempre aconteceram. Elas não têm esse padrão de você ter jovens estáticos que recebem profecias e recebem e veem e ouvem coisas, né? Para em vários santos ortodoxos e falam, gente, isso daí tem toda a cara de ilusão espiritual. Tem toda a cara. Isso daí é praticamente textbook ilusão demoníaca, né? Não se meta com isso, porque não vai sair nada de bom disso, né? Porque as aparições marianas, elas têm que ter o caráter de Maria, elas são discretas, elas não chamam atenção para si, né? São intervenções muito pontuais em que ela faz alguma coisa, ela ajuda alguém, ela ajuda uma nação, né? Ela não fica fazendo relatórios catalógicos, nem nada disso. Isso daí é absolutamente fora de caráter para Maria. Enfim, a perspectiva é essa. Aí ele perguntou aqui, eu estou aqui com o YouTube no celular também para ver aqui as perguntas, que ele falou, então a visão da ortodoxia sobre a aparição mariana é essa que eu falei, né? Tem essas três correntes aí, né? E evidentemente eu considero que a dos santos é a mais correta, né? Quanto
Aí que tá. Aí quando ele fala de Fátima, Fátima é complicada. Eu não vou falar em nome da ortodoxia, porque não é uma questão de ortodoxia, eu vou falar em meu nome do que eu li e estudei sobre esse assunto, né? Assim, Fátima, ela é uma, assim, a história de Fátima ela foi sendo construída ao longo das décadas, e isso já é uma coisa a ser de desconfiança. As pessoas falam como se todos esses assuntos tivessem aparecido ali, né, em 1916, 1917, quando a coisa toda aconteceu. E, na verdade, esses assuntos foram aparecendo, às vezes, décadas depois. Né? Então, todo esse assunto da Rússia só apareceu depois que depois que a União Soviética, na época, né, não era a Rússia, depois que a União Soviética virou inimiga do Ocidente. Antes não tinha nenhuma declaração da irmã Lúcia falando, não, a Nossa Senhora disse isso pra gente. Depois, acho que foi em 46, né, uma coisa dessa, 46 ou 47, que a União Soviética ficou claramente, né, uma inimiga do Ocidente já, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Aí sim a irmã Lúcia vai falar, e além disso, naquela época Nossa Senhora falou isso. Pô, mas é uma coisa que, né, e especialmente tendo em vista todas as coisas esquisitas com a possível mudança da irmã Lúcia, né, até o Olavo andou postando isso pouco Isso é antes esquisito de mesmo. aparecer, né, Não, parece, esquisito não. São duas pessoas, não é a mesma é, pessoa, não. pois é, então a gente vê que, assim, existe uma manipulação desse evento aí, né, que não está claro. Assim, a gente simplesmente não tem informação suficiente, a gente não sabe o que exatamente, além dos eventos originais, o que aconteceu posteriormente. A minha opinião pessoal, eu acho que o que quer que tenha acontecido lá na época, existem, assim, foram feitos usos maliciosos posteriores, né, geopolíticos, e eu considero que esse da Rússia é um deles, né? Isso daí, para mim, essa história toda da Rússia aí foi ação ou da CIA ou de algum outro grupo de inteligência ou grupo globalista aí, né? Que quando viu que a União Soviética tinha ficado inimiga do Ocidente, falou: vamos aproveitar e pegar aquele negócio lá e vamos falar mal da Rússia. Né? Para mim é isso. Perfeito. Tião e Mordecai, alguma pergunta aí até o momento? Coloca a gente no mudo e agora que pergunta? Claro que tá uma chiada beça aí, pô. Não, mas estamos só de ouvidos. Não tem pergunta não? Tem não, cara. Agora que eu vi a mensagem aqui. Mas tudo bem. Pô, pode perguntar à vontade, gente. Eu também sou leigo nesses assuntos, pode não sabia fazer, nada se disso. quiser, pode fazer as perguntas cabeludas mesmo, gente. Assim, é aquela coisa, a gente tem que saber que muita coisa a gente até concorda, mas tem outra coisa que é diferente. Mas não se avestem de fazer as perguntas cabeludas aí, porque é importante, né, que as pessoas Pra saibam. gente conhecer os outros lados também, pra gente saber de fato como é que é o negócio. É. Mas aqui é que é o seguinte... Aqui, então tem uma pergunta aqui, eu não sei Então, se já teve, que a gente entrou no meio. Eu não sei se você já perguntou isso. Como é que funciona a missa lá? Tu já perguntou? Não. A liturgia? Porque eu vi uma matéria de um cara da Rússia, que foi na Rússia e tal, e lá todas as igrejas são ortodoxas, né? A maioria. A maioria, né? Aí ele falou que não podia filmar lá, e a maioria das missas, tipo assim, não sei se toda a liturgia do ano todo era desse jeito, mas era tipo, o sacerdote não tinha aquele momento de palavra, era só a leitura, cantava e acabou, né? É assim? Não. Ele É porque eu vi um vídeo que era desse tipo, sabe? Acho que era tipo uma festividade aí tipo, ficava 4 caras cantando, 4 sacerdotes cantando, um outro lá dando hóstia, um negócio desse. Não, assim, talvez, assim, você tem alguns lugares, assim, eu só conheço, assim, situação que o pessoal pode proibir de filmar liturgia, né? Aí tem alguns mosteiros, né, que proíbem quase tudo, né, porque é um mosteiro.
talvez ele tenha ido num mosteiro. Mas na Rússia em si, existem cismas russos, né? Você tem os chamados velhos crentes lá, né, que são pessoas que rejeitaram determinadas reformas litúrgicas que aconteceram ali no século XVII, e esses velhos crentes eles se dividiram em 2 grupos, com sacerdotes e sem sacerdotes, e eles são, assim, a melhor forma de comparar é como se fosse, imagina os Amish sendo russos e ortodoxos entre aspas, porque não são ortodoxos, né, são grupos cismáticos, mas então, alguns deles, eles assim não deixam filmar nada, né? Não sei, assim, eu teria que ver o que foi que seu amigo viu lá, né? Mas não tem Mas nada assim, assim. A liturgia ortodoxa, se você for em qualquer uma das igrejas que tem aqui no Brasil, né? A estrutura básica que você vai ver é o seguinte, tá? Normalmente, o que as pessoas fazem aqui elas cantam o finalzinho do ofício das matinas, aí você vai ouvir a doxologia. A doxologia, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não é o início da liturgia. Ela é o final do ofício de matinas, né? E aí, quando o padre ele proclama, né? Bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora sempre pelos séculos dos séculos, amém. Aí começa a liturgia, né? E aí a liturgia ela vai seguir como a primeira parte, que é a liturgia dos catecúmenos, né? Que é a parte da leitura, e você depois e vai ter a leitura e vai ter uma homilia, ela conclui com a homilia, né? E aí vai começar a liturgia dos fiéis, né, que começa com o hino querubínico, nós, misticamente, né, apresentamos os querubins, tal, né, e aí que é onde é dedicado inteiramente a Eucaristia e a comunhão, né? Vai ter a epiclese, né, vai ter a confissão do credo, vai ter o Pai Nosso, vai ter a comunhão, e aí ele vai concluir a liturgia dos fiéis, e talvez, em alguns casos, costuma ter depois, se tiver pessoas que estão fazendo aniversário de falecimento, tem uma oração pelos falecidos que não faz parte da liturgia, na verdade, mas é comum que façam depois da liturgia, né? Esse é o que acontece aqui no Brasil, né? E nos outros países acontece mais ou menos da mesma forma, porque é a liturgia de São João Crisóstomo, né? Apenas em línguas diferentes. Entendi. Mas e lá, por exemplo, aqui, todas as missas não são normalmente faladas e a missa toda cantada é só em missas solenes. No caso, na Divina Liturgia, é sempre cantado? É sempre cantado. É sempre cantado. Certo. É sempre cantado. E. Uma pergunta. E mais ou menos, porque assim, tem que ter gente que saiba cantar, né? Se não tem quem saiba. E realmente é bem complexo isso. Então, você talvez vai ouvir pessoas lendo o Evangelho às vezes. Mas não era para ler o Evangelho, era para cantar o Evangelho. Eu mesmo, por exemplo, eu não canto bem. Então, quando eu tenho que fazer leituras, eu faço a leitura impostada, né? Seria algo do tipo, ao invés de falar Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, você fala Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha em nós o vosso reino. Ou seja, uma leitura cantadinha, né? Quase cantado, né? Isso aí. Porque o certo seria cantar nele. Entendi. Então, eu acho que você já respondeu. Por exemplo, você chega lá numa igreja, você falou, sei lá, ortodoxa grega. A liturgia não é toda em grego, não. Você tem partes lá no idioma original, em português e algumas em grego, seria isso? Depende, depende. Assim, aqui no Brasil você vai ter partes em grego e partes em português. Vale lembrar que a liturgia de São João Crisóstomo ela é toda originalmente em grego, né? Sim, então por isso que eu... Então, mesmo, por exemplo, a eslava ou a romena são traduções, né? Sim.
Então tem a possibilidade de tradução também, né? Sim, não tem problema nenhum. Não, entendi. Beleza. Né? O que falta aqui no Brasil, na verdade, é que você teria que os bispos que estão atuando aqui no Brasil formarem um comitê, fazer uma tradução autorizada, igual para todo mundo, mas aí é organização demais para a igreja ortodoxa, eu acho. Entendi. Quem é São João dos Crisóstomos? Quem é São João Crisóstomo? É porque... Não, deixa eu explicar. Eu é porque eles são protestantes. Entendeu? Aí Você quer que eu explique ou já você quer ficou bolado. Não, pode falar. O que ele fez, eu não sei. Ele é chamado Boca de Ouro. Isso. Crisóstomo significa em grego boca de ouro. São João Crisóstomo foi patriarca de Constantinopla. Tá? Ele foi padre em Antioquia, né? Ele foi padre em Antioquia, depois foi patriarca em Constantinopla. Ele era uma pessoa de profunda ascese, né? Ele era monge, né? E era um grande orador, né? Ele não apenas dominava tecnicamente, a gente tem que lembrar que oratória era uma coisa que as pessoas aprendiam naquela época, né? Então ele não apenas dominava as técnicas oratórias, ele evidentemente tinha também a graça do Espírito Santo. Ele era um grande... ele foi feito patriarca praticamente por causa das homilias dele. Assim, se você for procurar homilias de São João, você não vai encontrar tratados teológicos de São João Crisóstomo, né, como alguns outros daquela época. Você vai encontrar homilias de São João Crisóstomo. E elas são maravilhosas. No fundo, acabam sendo tratados teológicos. Né? Verdade. Mas eram tratados teológicos que ele falava para as pessoas ficavam maravilhadas. Quem consegue ficar 3 horas falando de teologia profunda para o povão ele não era aplaudido, as pessoas não aplaudiam na missa na época, né? Mas as pessoas ficarem realmente impressionadas e tal, e entenderem o que é mais importante. Assim, um dos casos até engraçados que o pessoal conta do São João Crisóstomo, para vocês terem ideia, que era o seguinte, que quando ele era padre ainda, e ele estava indo de cidade em cidade, ele passou numa cidadezinha lá, e as mulheres da cidade foram reclamar que os homens estavam casando só com as bonitas, e as feias estavam... Seleção natural. Né, esquecidas e tal. Aí ele fez uma homilia maravilhosa, né? E essa homilia você encontra na internet, né? Falando que não tem cabimento um cristão escolher uma esposa apenas pela beleza física dela e tal, né? E tal. O sermão das feias. Exatamente. Uma apologia das feias. E aí, beleza, ele continuou andando e tal, e só voltou na cidade uns anos depois, né? Quando ele voltou na cidade uns anos depois, as bonitas vieram falar com ele e falaram: padre, você tem que fazer alguma coisa, que depois daquela homilia, nenhum homem mais quis casar com mulher bonita. Caraca, na cidade. Muito bom. Né? E agora só as feias conseguem marido. Aí ele teve que fazer outra, você também encontra, ele vem falando: cara, gente, vocês não entenderam, não é o físico que importa. Vocês têm que procurar boas mulheres que sejam cristãs, não importa se ela é feia ou bonita. Muito bom, muito bom. Inclusive, cara, mas de verdade, fica indicação para vocês, quiserem procurar homilia de São João Crisóstomo. É muito bom mesmo, assim, sensacional. Por exemplo, se você procurar a homilia dele sobre a criação de filhos, você vai ver que assim, olha o orgulho, né? É praticamente, assim, o que a gente sempre ouviu de sabedoria familiar, sabe, o que a gente fala aqui bastante. Você vê que o cara já estava falando daquele assunto desde... E é incrível, né? Quando o cara realmente é santo e a homilia dele é boa como a dele é, você vê que, tipo assim, você lê aquilo ali, se você botar qualquer padre atual, o pessoal vai achar, porque parece atual o negócio, não parece uma coisa que foi escrita lá séculos e séculos atrás, né? Vamos lá. Assim, a homilia mais famosa de São João Crisóstomo na Igreja Ortodoxa é a homilia pascal dele, porque é uma homilia que ela é relida toda a Páscoa. Né? Legal. Então, se quiser procurar, é uma homilia bastante conhecida, e ela é muito bonita porque é exatamente isso. Você passou por um período longo de quaresma, né, até chegar à Páscoa,
E aí São João Crisóstomo fala assim, se você fez todo o jejum, aproxime-se agora com alegria. Se você fez só metade do jejum, aproxime-se também com alegria. Se você só começou na última semana, não tenha medo, aproxime-se também, não sei o que lá. Que ele está incentivando as pessoas, entendeu? E nos lembrando exatamente do óbolo da viúva. Porque é muito bonito isso, porque quebra aquele pietismo moralista, né? Que é aquela questão, se você tem capacidade de fazer o jejum completo dos 40 dias, maravilha, parabéns para você, né? E deve, se você é capaz, você deve fazer. Agora, se de repente a pessoa, assim, num esforço sobre-humano de força de vontade, só fez na última semana, não tem problema também, é o óbolo da viúva, é tudo que ele tem para dar, né? É isso aí. Então não tem problema. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que o Tawan fez que eu queria mandar para você. Se você poderia explicar como funciona a canonização na ortodoxia, a relação entre alguns autores e a relação, né? São duas perguntas no caso. Entre alguns autores perennialistas com a ortodoxia. Primeiro em relação à canonização, como é que funciona? Canonização. Primeiro, o termo técnico oficial é glorificação, né? Beleza. Então, como é que se dá esse processo? Normalmente começa com uma devoção popular, né? Essa devoção popular, então, se ela se expande naturalmente, né? O sínodo vai fazer uma investigação sobre a vida da pessoa, o sínodo local vai fazer isso, tá? Para ver se a pessoa realmente teve uma vida condigna disso. Isso, aquela questão, pode levar vários anos, né? Mas o que não tem, o que é diferente é o seguinte, não tem um foco em ficar tentando provar cientificamente se aconteceu algum milagre ou não, né? A questão é a seguinte, existem milagres, existem relatos de milagres, essa pessoa viveu uma vida santa, existe uma devoção popular, beleza. Então, aí normalmente o sínodo vai em algum momento vai glorificar, né, ou canonizar essa pessoa, e ela vai ser comemorada no Synaxarion, né, no Menaion daquele sínodo local, né? Por exemplo, um santo que apareceu na Romênia, né? Então, normalmente é o sínodo da Romênia que vai fazer isso. Não significa que ele vai ser comemorado nas outras igrejas, porque, por exemplo, se a devoção não chegou lá ainda, eles não têm como saber, eles podem confiar. Normalmente você confia, inclusive. Normalmente, assim, se um sínodo local aprova, né, a veneração de um santo, os outros deixam a veneração acontecer, mas não necessariamente colocam ele na lista das venerações anuais, né? Entendi. Mas é isso. Então é uma coisa mais local, né? É de baixo para cima. É de baixo para cima. Começa com a devoção popular. Né? Que aí o que vai se verificar é se essa devoção popular é realmente justificada ou se é doideira do povo. Às vezes é doideira do povo. Entendeu? Não são todas as devoções populares que são glorificadas. Às vezes o sínodo fala, não, isso daí o pessoal tá exagerando. Às vezes a pessoa era só piedosa, mas não era santa, né? O santo, assim, alguns nomes importantes de santos do século XX são Paísios, São Porfírios, São José do Monte Athos, né? São nomes importantes das pessoas estarem dando uma olhada aí. E a questão do que ele perguntou de autores perennialistas com relação à ortodoxia, você sabe de alguma coisa? Não tem relação nenhuma, eles são um bando de abutres que, né, se aproveitam das pessoas não saberem nada sobre ortodoxia para ficar dando ensinamentos místicos. Assim, perennialismo é heresia. Vamos colocar de uma forma bem clara. Tá? A ortodoxia considera se tiver um ortodoxo perennialista, ele é um herege. Tá? Perennialismo é heresia. Né? E para o pessoal que também acompanha o Olavo, leiam lá As Garras da Esfinge e que vocês vão entender, pelo ponto de vista filosófico e histórico, por que a Igreja Ortodoxa tem essa posição teológica. Né? Cara, não percam tempo com o perennialismo. O perennialismo é maluquice,
sabe? Perennialismo é uma desculpa convoluta que o Guénon e o Chuon fizeram para criar uma seita em volta deles, um culto em volta deles. E quando eu digo seita, é seita mesmo. Né? Coisa de culto de personalidade. Então, eram pessoas carismáticas, eruditas, e escreveram essas coisas para isso. Falar, mas tem coisa que está certo. Bom, a que preço você vai pegar esse negócio que está certo, né? Enfim. Entendi. Não, perfeito. Então, o que acontece? Assim, relação de perennialistas com ortodoxia. Perennialista normalmente fica parasitando a ortodoxia, porque ele sabe que as pessoas não sabem nada, aí ele quer descer o pau na igreja romana, né, e falar, não, a igreja romana é malvada, mas existe um cristianismo místico, oriental, que tem a oração de Jesus, que é muito parecida com a oração dos sufis, é quase um Islã. Então venha para a igreja ortodoxa. Quer dizer, o cara não vem de igreja ortodoxa, ele vem de Islã sob o nome de ortodoxia. Cara, se você quer aprender sobre ortodoxia, você tem que aprender com os santos ortodoxos, eu dei o nome de alguns deles aqui, né? E, com certeza absoluta, se você quer saber o que ortodoxia não é, então procure o que um perennialista fala sobre ortodoxia. Aí tudo que ele fala, você fala, pô, isso aqui eu já sei que não é. Entendi. Perennialismo é golpe. Tá aí para quem quer. E relação, cadê? Como você conviveu com o professor Olavo, se você lembra de alguma história ou um caos dele? Conviver... Assim, você teve aula, né? Eu estive na casa do Olavo 3 vezes, tá? Uma em Curitiba e 2 nos Estados Unidos. Né? Sempre fui muito bem recebido, tá? Mas eu também não vou abusar da hospitalidade dele para falar, não, era uma pessoa da convivência. Não era uma pessoa da convivência, né? Sim, sim. Conheço o Silvio, conheço várias pessoas que realmente eram da convivência dele, né? Mas eu fui um aluno e um hóspede bem recebido, né? E qual era a pergunta, né? Se tinha alguma história, um caos interessante dele, que você sabe, assim. Não, cara, assim, não tenho caos engraçados, assim. Eu acho que a coisa mais pitoresca foi na primeira vez que eu fui na casa dele, né? Porque eu, na verdade, não tinha planos de ir na casa dele, né? Eu estava em Curitiba, na época ele morava em Curitiba, né? E aí eu só liguei, ele era meu professor, aí eu falei, Olavo, eu estou aqui em Curitiba, se você tiver tempo para ir almoçar, a gente pode combinar alguma coisa, uma coisa muito mais assim, menos intrusiva, né? Ela falou, estou aqui em Curitiba, se a gente puder combinar alguma coisa de almoçar, comer uma pizza, alguma coisa assim. Ela falou, não, vem aqui em casa. Aí eu fiquei até sem jeito, né? Eu falei, pô, nunca tive nenhum contato não formal, né? E a pessoa já está me chamando para ir na casa dela. Né? Mas é isso, assim, o que mostra é o seguinte, o Olavo, ele tinha exatamente essa virtude cristã da hospitalidade, que é uma virtude esquecida, né? É verdade. Né? E, pelo menos comigo, ele chamou para ir lá, eu jantei lá, conversamos bastante, mas eu fiquei bastante impressionado, porque eu, pelo menos na época, eu já identificava, isso aqui é aquela tal da virtude da hospitalidade, que a gente esqueceu hoje em dia, né? Para mim, esse é o caso mais pitoresco. As outras vezes que eu fui lá também, né, assim, o que eu pude ver é exatamente isso. Assim, as pessoas ficam criando umas teorias loucas, né, sobre as crenças do Olavo. O que eu vi foi um católico romano devoto, em termos de devoção religiosa, né, uma pessoa que estava à disposição para todo tipo de pergunta sincera e sempre tinha algo a responder, e disponibilizava livros ali para você ver, não dava o livro para você, né? Mas você pelo menos podia sair com uma bibliografia legal da biblioteca dele, né? Sim. Muito bom. É isso. Então, e tem uma pergunta aqui que eu queria também fazer, então eu já vou botar lá na frente, apesar dela não estar na ordem, vamos dizer assim, né? Que é em relação aos ícones. Eu lembro que naquela live que eu fiz com o Davi Heller, que você estava no chat, e aí você falava o tempo todo assim, imagem é presença.
Imagem é presença aí. Aquilo ficou na minha cabeça. Fala um pouco mais sobre isso, assim. É. Eu tive a. Eu não sei se você viu essa live nossa com o professor Luiz Branco Eu não sei, sobre iconografia. A gente falou com ele sobre iconografia. E eu lembro de ver uma live dele com o Gugu falando sobre iconografia e da diferença entre uma obra de arte qualquer e uma iconografia, e um ícone, né? Fala um pouco mais pra gente sobre essa questão dos ícones, nesse enfoque aí do imagem é a presença. A teologia dos ícones, ela se encontra no Sétimo Concílio Ecumênico e nos documentos relacionados a eles. Quem quiser entender, começar a entender isso, né, tem que ler as apologias dos ícones, se não me engano, São João Damasceno, né? Foi o que me converteu ao catolicismo. Mas não apenas isso, porque isso daí é o famoso e tal, mas leia os documentos do Sétimo Concílio Ecumênico. Então, deixa eu te perguntar logo, onde eu acho os documentos dos concílios? Tem um livro, um livrão tem um com site. Todos? Não, tem um site que tem é o CCL, não lembro, Christian Ethereal Library, uma coisa dessa. Ele tem vários documentos lá, gratuitos dos 7 concílios ecumênicos, né? Tem vários documentos patrísticos também e tal, né? Como é que é o nome do site? Acho que é Christian Ethereal Library, que é CCL. Peraí, essa palavra do meio que você vai ter que soletrar para mim. Ethereal, de etérea. Ethereal. É a Biblioteca Cristã Etérea. Ah, tá, beleza. É que o pessoal que fala muito bem inglês, eu me confundo. Tá bom, já achei aqui. Aí aqui você acha dos concílios. Aí procura tudo que for relacionado ao Sétimo Concílio Ecumênico e você vai ter o que foi dito aí. Uhum. Mas em resumo é o seguinte, né, um ícone, ele é praticamente uma santa escritura em imagem. Sim. Tá? Ué, peraí, rapidinho, desculpa se cortar, desculpa, de verdade. Mas aqui nesse site tem, por exemplo, tem Watchmani. Eu pensei que fosse só Watchmani, Inácio Loyola. Não, ele não é ortodoxo, não. Ah, não, beleza, show. Ele é geral, é por isso que é um Christian Ethereal Library, ele tem de tudo aí. Certo, beleza, pode continuar, vou interromper ou não. E aí, enfim, então o ícone, né, é uma sagrada escritura em forma de imagem. É uma sagrada escritura em forma de imagem, né? E não apenas isso, né? Você vai ver nos documentos lá do Sétimo Concílio Ecumênico que ele fala exatamente isso. O ícone, ele está diretamente manifestando o protótipo ao qual ele se refere, né? Eles chamam de protótipo. Então, e o protótipo, que pode ser o santo, né? Por sua vez, se refere ao protótipo que é o próprio Cristo, que é o protótipo da humanidade, né? Sim. O prototipo, o primeiro tipo, né? Então, o que ele diz é o seguinte: uma imagem de Cristo não é qualquer imagem, não é uma imagem sacra, né? É uma imagem iconográfica, né? E qual é a diferença de uma imagem sacra para uma imagem iconográfica? A imagem iconográfica, que é o ícone, ela é um artefato litúrgico. Eu posso chegar aqui e pintar, fazer uma pintura, né, sacra, de temas sacros, e ser uma pintura profunda e cheia de significado. Não eu, que não sou pintor, né? Mas um pintor, né, de verdade, um artista, pode fazer uma imagem sacra, cheia de significado, tocante, até teologicamente correta, mas não vai ser uma imagem. Por quê? Não vai ser um ícone. Por quê? Porque aquilo ali está expressando a visão dele. É exatamente a diferença entre, por exemplo, eu posso chegar e escrever uma vida de Cristo, certo? Sim. Não, eu leio os 4 evangelhos, e aí eu resolvo romancear aquela história ali, e eu escrevo uma vida de Cristo. Maravilha. Pode ser, inclusive, uma obra literária de valor universal, mas não é Santa Escritura. A Santa Escritura é só os evangelhos mesmo, né? Então, essa é a diferença, por exemplo, do ícone para a obra sacra. Se eu escrever uma vida de Jesus, isso é uma obra sacra, mas não é um artefato litúrgico como
as escrituras. Uhum. Então, nos artefatos litúrgicos, como eles participam nessa dimensão escatológica da igreja, né, a eternidade se revela presencialmente nelas. Então, isso significa o seguinte: existe uma presença real de Cristo num ícone de Cristo. Uhum. Existe uma presença real de Nossa Senhora num ícone de Nossa Senhora. Tanto que é por isso que alguns ícones choram, é por isso que alguns ícones vertem mirra, é por isso que alguns ícones, alguns milagres acontecem através deles. O ícone não é o protótipo, né? O ícone de Cristo não é Cristo, você não pode adorá-lo. Uhum. Né? Mas, na medida em que o ícone participa da igreja, liturgicamente, inclusive, né, ele é um elemento sacramental, inclusive. Né? Os sacramentos não são só os 7 sacramentos, é só uma lista. Né? Existem várias. A igreja é o único sacramento que existe, de certa forma. Né? E tudo mais que acontece nela é sacramental. Uhum. Sendo que tem alguns sacramentos que são centrais, né? O batismo, porque você entra na igreja, a Eucaristia, porque ela é o centro da vida da igreja. Mas, enfim. Então, o que acontece? Quando, né, a gente está diante de um ícone, a gente não está diante da pessoa representada, mas estamos na presença dela. Uhum. Né? Certo. Então, e entra aí um pouco da teologia ortodoxa, né, que vai fazer a distinção entre essência e energia, né, entre o ser e a energia, né, e a presença, ela é uma forma de energia, não no sentido nova era, de tem uma força aqui, não é isso. Uhum. Né? Mas, então, quando você está, por exemplo, diante de um ícone da crucificação, você está na presença da crucificação. Uhum. Quando você tem um ícone do fim do mundo, o ícone lá do juízo final, né, você está presente você está na presença daquele evento, né, com Certo. todas aquelas coisas acontecendo ali. Né? Então, e o que acaba sendo, na verdade, né, uma manifestação de uma realidade maior, né? Quer dizer, essa questão de que a gente até vê sobre o conhecimento por presença, né? O conhecimento por presença, ele não é apenas sobre coisas da igreja, né? Mas naquilo que é da igreja, né? Essa presença é a presença de Deus, porque, por exemplo, mesmo que você tenha um ícone de São João Crisóstomo, São João Crisóstomo não é Deus, mas São João Crisóstomo, ele é chamado santo exatamente porque na vida dele ele manifestou Cristo. Uhum. Então havia a presença de Cristo na presença de São João Crisóstomo. A presença de São João Crisóstomo participava na presença de Cristo. E, portanto, no ícone de São João Crisóstomo, você participa na presença de São João Crisóstomo, a qual, por sua vez, participa na presença de Cristo. Você fala, pô, mas tudo isso é muito indireto, não sei o que lá. Cara, mas aí a gente está na posição daquelas pessoas que queriam pegar só um pedacinho da roupa de Cristo. Uhum. Entendeu? Queria ficar perto só da um sombra de São pedacinho da Pedro. roupa de Cristo, indireto, já é muito. Uhum. Né? Ou mesmo Agora que é queriam óbvio. ficar na sombra de São Pedro, que queria pegar o lenço de São Paulo. Né? Exato. E as relíquias também, a relíquia ainda mais, né? Sim. Quando você tem uma relíquia, né, essa presença ela é ainda maior, né? Porque ela participa, a relíquia participou o ícone não participou fisicamente da presença da pessoa, a relíquia participou. Uhum. Exatamente. Cara, pergunta boba. Muito boba. Mas eu reparo muitas coisas. E eu reparei uma coisa. Claro, primeiro, quando o ortodoxo faz o sinal da cruz,
é de cima para baixo e da direita para esquerda, certo? Da cabeça para o peito, para o ombro direito e depois para o ombro esquerdo, Aham. com os 3 dedos, o Três polegar, o dedos. indicador e o dedo médio juntos, e o dedo anelar e o mindinho curvados na mão. Isso. Só que uma coisa que eu reparei é o seguinte: sempre, pelo menos, cara, todos os vídeos que eu vi sobre ortodoxia, que tinha algum ortodoxo, e sempre faz, na hora dos ombros, dá uma queda, meio que formando um X. É isso mesmo ou eu tô viajando? Não sei, pode ser o jeitão da pessoa que fez. Assim, tem pessoas que fazem como se estivesse matando um mosquito, né? Tirando um mosquito, fazendo, faz um negócio super rapidão, como se estivesse tirando um mosquito, assim. Aí os padres reclamam, faz com... Sim. Eu vi faz até com um vídeo intenção, né? de um padre falando: olha, não pode fazer rápido, tem que fazer com bastante atenção e tal. Faz com intenção, né? Exato. Mas, deixa eu ver aqui outra pergunta. Vocês têm alguma pergunta aí, ô Tião e Mordecai? Não. Pode tocar aí. Perguntou a relação da igreja, se você sabe alguma coisa, em relação da KGB com a igreja ortodoxa russa. Isso daí é uma obsessão brasileira, né? O pessoal, meu Deus do céu, a igreja russa não é igreja, é uma fachada da KGB. Isso daí é uma paranoia, uma obsessão, né? Até ofensiva. Primeiro, irreal, tá? A igreja russa foi a primeira vítima do comunismo, foi a primeira vítima dos soviéticos, tá? Sabe, nos primeiros anos lá da União Soviética, mais de 100 mil padres foram mortos, igrejas foram destruídas. Ou seja, a igreja ortodoxa russa, ela não é fachada da KGB, ela é a primeira vítima da KGB. Entendeu? As pessoas, eu acho de uma, sabe, de uma maldade tão grande acusar as vítimas de serem os seus agressores. Sabe? É horrível, né? Aí a pessoa vai falar, mas o bispo fulano de tal, a gente sabe que ele era da KGB. Cara, eles mataram quase todos. Teve uma época que só tinha 3 bispos. Aí depois o Stalin botou uma galera lá, né? Quer dizer, não é um bispo que era da KGB ou que se vendeu para a KGB. Ele era um agente da KGB que você matou os caras e colocou outros lá, entendeu? Então, o que acontece? Então, a igreja russa, ela passou por esse martírio no século XX, né? E ela teve, basicamente, assim, 3 ramos, digamos assim, né? Você teve a igreja russa no exílio, né? Que ficou fora da Rússia, né? Formou aqui o que o pessoal chama hoje de ROKOR, que é Russian Orthodox Church Outside Russia, se eu não me engano, e que hoje em dia já está reunificada com o Patriarcado de Moscou. Então você vai falar que todos esses exilados aí, toda essa turma que, saiu corrida do país, que viu seus parentes serem mortos, fala, eles são da KGB, os caras são as vítimas. Né? Teve a igreja que ficou na Rússia, nas catacumbas, né? Literalmente, pessoas que iam participar de liturgias secretas na floresta, em lugares secretos e tal, e eram mortas quando descobriam que estava acontecendo isso. E você teve uma chamada Igreja Viva, que era uma falsa igreja do governo, né? Então, o que acontece? Mas mesmo essa Igreja Viva, ela foi abandonada como projeto nos últimos anos, né? Porque nunca deu certo, as pessoas sabiam. E é isso que as pessoas esquecem também. O povo russo sabia quem era da KGB e sabia quem não era, né? Então, o que adiantava o disfarce do cara? O disfarce do cara só enganava o ocidental. Só os ocidentais eram incapazes de diferenciar. O povo russo, eles sabiam quem era da KGB e quem não era, e falavam uns para os outros. Então, assim, o objetivo principal de você colocar o falso padre lá era você descobrir quem eram os cristãos, né? O povo sabia, não ia falar com o cara, então ele falava, esquece esse negócio aí, né? E aí o que aconteceu? Com a queda da União Soviética, né, nos últimos anos já estava tendo uma espécie de restauração da igreja, né?
que não era uma restauração feita pelo governo russo, como as pessoas falam, não, é porque o projeto tinha falhado, as pessoas estavam começando a participar publicamente da igreja, mas ainda tinha muita gente na catacumba, né? E com a queda da União Soviética, o pessoal que era da KGB perdeu, cara, porque todo mundo sabia quem era eles. Uhum. Inclusive, os documentos foram abertos, né? Então, não tem nada disso. O patriarca Alexei II, que foi o antes do atual, que é o Cirilo, né? O patriarca Alexei II fez meia-culpa, ele foi falar, olha, teve, infelizmente, pessoas que foram colaboradoras no período soviético, eu venho publicamente, né, pedir perdão às pessoas pelo mal que eles causaram e tal, né? E na medida em que a igreja russa foi se refazendo ao longo da década de 90, né, hoje, cara, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Assim, não é tão bom quanto eles falam, eles dão uma aumentadinha, tem um pouco de, né, propaganda nisso, mas a igreja russa está muito bem de vida, cara. E bem de vida espiritualmente, que eu digo. Aí você vai falar, mas tem gente da inteligência russa infiltrada? Cara, deve ter. O serviço de inteligência está aí para infiltrar mesmo. Você acha que não tem ninguém da ABIN nas igrejas brasileiras? Você acha que não tem ninguém da CIA nas igrejas nos Estados Unidos? Da ABIN eu acho que não tem não, porque, né, servidor público brasileiro... Com certeza, cara, eu garanto. Cara, assim, se não tiver, eles estão fracassando mas é isso que eu acho. Mas é exatamente isso que eu acho. Mas vai falar. Se não tiver, é por esse motivo, é porque eles estão fracassando. Mas, por exemplo, se você for nos Estados Unidos, com certeza tem gente da CIA nas igrejas protestantes de lá, na igreja ortodoxa de lá, na igreja romana de lá. Uhum. E não é só a CIA, a gente fala da CIA, mas são 17 agências de inteligência que tem só nos Estados Unidos. Gente, a agência de inteligência está aí para infiltrar nas coisas. Uhum. Entendeu? Se eles não fazem, estão errados. Agora a questão é, a igreja russa é uma fachada do serviço de inteligência russo? Não, de modo nenhum. Ela é uma força autônoma, independente, e com a qual o próprio governo russo tem que lidar. Assim, quando o pessoal fala, o Putin fica lá puxando o saco da igreja russa e tal, ele não está fazendo isso porque ele está promovendo um filhote dele, ele está fazendo isso porque ela é uma força que ele não pode derrotar. Entendeu? E talvez ele até tenha uma medida de sinceridade, não sei, porque as pessoas falam, assim, o coração humano é complexo, talvez ele tenha mesmo algum tipo de fé do jeito dele lá. Entendi. Só voltando um pouquinho aqui na pergunta, a questão do sinal da cruz, ainda tem alguém que perguntou e eu não perguntei na hora, mas realmente é uma curiosidade minha. Tem algum motivo da questão da direção na hora de tocar nos ombros ser diferente? Dos dedos eu sei, que é a questão da trindade e tal, mas o seguinte, a direção ortodoxa é a direção que os cristãos sempre fizeram. A pergunta é, por que o Ocidente mudou? Aí eu não sei e eu nunca encontrei resposta para isso. Mas se você for ver as figuras e as imagens antigas, sempre foi do jeito ortodoxo. Até porque, assim, a questão toda o motivo pelo qual os ortodoxos fazem desse jeito, você vai da cabeça para o peito e você vai para o ombro direito. Por quê? Da cabeça para o peito é porque nosso Senhor Jesus Cristo encarnou na Terra. Sim. Quando ele ascendeu, ele sentou-se à direita do Pai. Então vai para o ombro direito. Então os cristãos sempre fizeram indo para o ombro direito. Por que mudou no Ocidente? Não sei, e nunca vi ninguém que tenha registrado isso. O que eu ouvi dizer é que, porque exatamente isso, como as tribos germânicas lá, elas foram catequizadas posteriormente, né, até só se tornaram católicas ortodoxas posteriormente, elas começaram com marianos e tal, né, que é aquela imagem, que é a questão espelhar, né, quer dizer, tipo assim, eles viram os padres fazendo do lado direito, mas o padre estava de frente para ele acabava fazendo ao contrário, eu não sei. Mas isso é especulação, eu não vi ninguém apresentar um documento dizendo o que foi que aconteceu. Entendi. Mais alguma pergunta aí, meus irmãos? Estou vendo aqui no YouTube, tem uma...
Porque os ortodoxos rejeitam as esculturas e aceitam os ícones. Como eu estava falando, assim, depende do que você chama rejeitar escultura. Você tem esculturas na ortodoxia. Ah, tem? Eu pensei que era só ícone mesmo. Só Não, assim, você né? tem, mas elas não Placas. têm uso litúrgico, elas têm uso decorativo. Elas Ah, não sim. têm uso litúrgico. Né? E normalmente, para ser uma escultura assim, que tem algum valor sacro, né? Ela vai seguir mais ou menos o estilão do ícone, né? Por quê? Porque o ícone ele acabou, ao longo dos séculos, tendo determinados padrões e tal, né? Aí você vai Uhum. encontrar algumas esculturas, mas você não vai encontrar, como eu falei, dentro de igreja. Ela não tem um valor litúrgico, ela tem um valor de arte. Né? E a última pergunta aqui que fizeram, perguntaram se você recomenda alguma editora que seja especializada em livros para ortodoxos e leigos que queiram estudar a ortodoxia. Cara, você vai encontrar aí pela internet livros em português, tem editoras em português aqui no Brasil, mas é tudo muito limitado. Para ser sincero com vocês, quem quer conhecer a ortodoxia, você consegue baixar, faz a pesquisa pirateca aí, né? Que você acaba descobrindo os livros para baixar na internet. Eu até recomendo que de repente vocês façam essa pergunta. Eu tenho duas comunidades no Telegram ortodoxas, que deixa eu pegar aqui. Uma é a Criptoescola, e a outra é Igreja Ortodoxa em Português. Vocês entrem lá, aí colocam essa pergunta que eu passo o link para vocês. Tem um pessoal que reuniu aí, né, o que tem em português, que fez um Google Drive da vida aí. Eu passo o link, passo um outro link que você vai encontrar, mas é pouca coisa que existe em português. Quem quiser conhecer a ortodoxia, vai ter que ler inglês. Se ler grego ou russo, né, ou romeno, ou árabe, é melhor. Né? Uhum. Mas em inglês tem muita coisa também. Show. E não tem jeito, não tem como escapar disso. Beleza. Né? Ah, pode falar. Tem um site para quem não Eita! conhece. Pô, põe Né? no mudo aí, pô. Vocês conhecem o LibGen? Sim. Então, eu recomendo o pessoal, vai lá no LibGen, é um site para baixar livro-texto para a universidade. Tá? Vocês vão encontrar não só sobre ortodoxia, mas sobre todos os assuntos que vocês quiserem. Mas se você botar lá Orthodox Church, Eastern Orthodox Church, coisas assim, cara, vai ter muito material lá que você vai baixar de graça, muita coisa boa. Beleza. E para quem fala inglês, quiser alguma coisa para acompanhar, eu recomendo o site Orthodox Ethos, do padre Peter Heers. Ortodox ethos, né? Tipo, Isso. beleza. Ethos, do padre Peter Heers. Maravilha. Então é isto. Temos aqui já 1h30 de programa, né? Legal. E queria agradecer o Fábio aqui pela presença, por ter esclarecido a gente aqui alguns pontos. E deixar a palavra final com ele aí. Bom, é a responsabilidade. Bom, eu agradeço, né? Aí pela oportunidade de poder falar a respeito da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, né? A disposição e a paciência de ouvirem também. Né? Convido todos que procurem uma paróquia ortodoxa para conhecer a liturgia pessoalmente, né? Não ficar assim, a gente conhece a ortodoxia através da internet, mas a gente deve sempre buscar uma paróquia, né, ortodoxa canônica, né? Evitar as ortodoxias. E eu espero que as pessoas possam encontrar na ortodoxia, né, a plenitude do encontro com Cristo. Né? Porque a gente tem muito amor a Cristo, a gente tem muita sede de Cristo, especialmente aqui no Brasil. E na Igreja Ortodoxa a gente vai poder ter a plenitude desse encontro com Cristo, onde não vai faltar nada, não vai ter nada em excesso.
né, onde Cristo não vai ser apenas uma ideia, ele não vai ser uma instituição, né, mas ele vai ser exatamente aquilo que ele prometeu para nós. Ele ficaria conosco onde 2 ou 3 ou mais se reunissem em seu nome, obedecendo aqueles que recebessem os apóstolos, né, aqueles que comessem da sua carne e do seu sangue, né, e tudo isso, né, vai estar lá. A Igreja Ortodoxa, ela não é uma igreja que escolhe este ou aquele versículo da Bíblia, ou este ou aquele conceito teológico, é sempre este e aquele, e por isso eu digo a plenitude, né? Mais uma vez eu agradeço a paciência comigo, né? Tudo de bom, porventura vocês tenham aproveitado, pertence a Deus, pertence a Cristo, ao Espírito Santo, e tudo de ruim vem de mim. Então, agradeço aí a todos. Maravilha. Então é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta na semana que vem, então. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.